I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship Him. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Vamos abrir nossas Bíblias aqui, 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu quero que vocês considerem comigo essa frase. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Amém? Meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês avaliem o verdadeiro significado desta palavra aliança, de acordo com a palavra de Deus. Esta talvez seja uma das palavras mais ricas no que concerne a nossa relação com Deus. A gente precisa estudar alguns textos. Eu quero neste momento, que vocês comecem a partir do livro de Gênesis, vendo comigo esta palavra, para que possamos avaliar juntos o verdadeiro significado que ela tem na Bíblia Sagrada, e o quanto este significado ele é importante para a nossa vida cristã prática. No que diz respeito a esta mesa, os elementos que aqui estão, jamais poderemos saber o real valor destes elementos, do vinho, do pão, se nós não compreendermos o que é esta palavra aliança. Paulo, ele busca esta palavra com todo o seu significado, e coloca neste assunto do capítulo 11, onde ele trata acerca da mesa do Senhor. Isto requer de nós uma profunda avaliação desta palavra segundo a mente do Senhor. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Alguns estudiosos, quando eles abordaram este assunto da aliança, então eles dizem assim: Deus fez uma aliança com Noé, depois Deus fez uma aliança com Abraão, depois ele fez uma aliança com a nação de Israel, depois ele fez uma aliança com Davi, e no Novo Testamento ele nos deu uma outra aliança em seu Filho. Meus irmãos e irmãs, para mim, essa forma de abordagem acerca do assunto da aliança é completamente errado. Porque Deus não fez várias alianças. Ele fez apenas uma eterna aliança da graça. O que aconteceu com Abraão, com a nação de Israel, com Davi, e aquilo que temos no Novo Testamento, compreendem uma só aliança. O que houve é que ele veio reiterando, ratificando esta aliança.
Se você estudar cada uma dessas alianças, você vai ver que elas compreendem uma só. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31, você vai ver de maneira muito elevada o assunto da aliança. Porque o Senhor diz assim: eis que vem dias em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Não como eu fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito. Então você vai ver que agora ele vai mostrar o aspecto mais elevado desta nova aliança mediante a obra redentora de Cristo Jesus. Por quê? Quando você estuda o capítulo 3 da Epístola aos Gálatas, você vai ver como Deus usa Paulo para falar de maneira sublime acerca da aliança que ele fez com Abraão. E nessa aliança, nós fomos incluídos, porque esta aliança, ela tem tudo a ver com a nova aliança. Quando você começa a estudar de maneira esfacelada, de maneira fragmentada, o assunto da aliança, você se perde muito. O sentido novo aqui, quanto à aliança, é porque o verdadeiro fundamento da aliança está no sangue de Cristo Jesus. Porque a aliança é o documento, o sangue é o fundamento. E aquilo que Deus fez com Abraão só tem o verdadeiro fundamento, mediante o sangue de Cristo Jesus. Porque Deus, ele empenhou sua palavra. Ele não jurou por uma outra coisa, ele jurou por si mesmo. Ele empenhou o seu nome, a sua pessoa. E assim ele estabeleceu uma aliança com Abraão. Você tem que pegar o assunto da aliança, englobar todos estes acontecimentos, compreender pela revelação do Espírito, onde cada acontecimento penetra dentro do outro, e ver algo maravilhoso acerca da nova aliança. Quando você olha para a nova aliança no Novo Testamento, Mateus 26, Lucas 22, e aqui em 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver a grandeza desse assunto no Velho Testamento. Veja o que o Senhor diz para Noé, no capítulo 6, no livro de Gênesis, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Vamos para o capítulo 9, versículo 8 a seguir está assim: falou Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco, e com os vossos descendentes depois de vós. Versículo 11: estabelecerei o meu pacto convosco, e não mais exterminarei toda a carne com águas de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este será o sinal do pacto que eu estabelecerei entre mim e vós, entre todo ser vivente que está convosco por séculos perpétuos. Então você vê que é uma aliança eterna. Agora, aqui em Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Você sabe que o assunto do capítulo 15 do livro de Gênesis é a promessa da terra que Deus faz para Abraão. Então veja o que Deus diz: naquele dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vamos agora para o capítulo 17. O assunto do capítulo 17 é o filho. Então, no capítulo 15, Deus prometeu para ele uma terra. No capítulo 17, Deus vai dar a ele o filho. Então, Deus diz assim, versículo 2: porém, minha aliança entre mim e te multiplicarei sobremaneira. Abraão prostrou-se sobre o seu rosto, e Deus falou com ele. Versículo 4: eis que meu pacto, minha aliança é contigo, e serás pai de multidões de nações. Versículo 10 e 11.
Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis, pois, a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Então você vê que a linguagem do Antigo Testamento ela é fundamental, mesmo sendo ela uma linguagem tipológica. Mas existe muito conteúdo de realidade espiritual, mesmo nessa linguagem tipológica. Porque aqui Deus dá um sinal desta aliança entre ele e Abraão. Ele diz que todo macho deveria ser circuncidado. Se você abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3 e também Colossenses, o Senhor vai nos mostrar algo muito maravilhoso acerca daquilo que significa essa circuncisão. Colossenses 2:11 e Filipenses 3:3. Paulo diz assim que nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Então, o que significa, do ponto de vista espiritual, a circuncisão? Adorar a Deus em espírito e não confiar na carne. Então, você vê a realidade desse versículo 10 e 11 aqui, no capítulo 3, versículo 3, de Filipenses. Então, meus irmãos e irmãs, você pode notar que o Senhor fez esta aliança com Abraão. Você tem que ler todo o capítulo 3 do livro de Gálatas para compreender a extensão, a grandeza e a graça envolvida nesta aliança que Deus fez com Abraão. E se Deus disse para Noé que a aliança que ele fez com Noé atingiria suas gerações posteriores, você vê essa aliança atingindo Abraão. Você vê que essa aliança que Deus faz com Abraão, Deus diz que ele seria pai de nações. Então você vê que agora uma dessas nações foi aquela que Deus escolheu, separou dentre todas as nações para sustentar o seu testemunho na terra. E com esta nação Deus faz uma aliança, lá no capítulo 19 do livro de Êxodo. Então esta é uma aliança. Aquilo que nós podemos chamar aliança eterna da graça. Essa aliança tem suas raízes aqui no Antigo Testamento. Mesmo sendo descrita em uma linguagem tipológica, ela não perde o seu valor quanto à sua realidade espiritual. Agora, nós vamos para o livro de Lucas, para que a gente possa encontrar no Novo Testamento como poderemos juntar todos esses textos aqui descritos no capítulo 6, 9, 15 e 17 do livro de Gênesis. Lucas capítulo 1, versículo 68 até o 72. Está assim: Bendito o Senhor Deus de Israel. Essas são palavras de Zacarias, que foi cheio do Espírito Santo. Então agora Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele profetiza: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou poderosa salvação em nosso favor. Olha essa frase: poderosa salvação em nosso favor, na casa de Davi seu servo, tal como falou desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas, que nos salvaria de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia para com nossos pais. Agora olha essa frase: e lembrar da sua aliança. Não é suas alianças, sua aliança. Aqui você vê que Zacarias, ele expressa de maneira clara, como que convergindo todos esses textos que tratam dessas alianças em uma só aliança. Agora o Senhor, ele, de maneira muito gloriosa, ele introduz nas páginas, na história, na realidade do Novo Testamento, o assunto da aliança. Então, podemos vir aqui no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Versículo 28, está assim: Porque isto é, quando o Senhor Jesus pegou aquele cálice, junto com os seus 12 discípulos, ele tomou o cálice e disse: isto é. Agora veja, o que quer dizer isto é? Irmãos, pense bem,
Será que o Senhor Jesus está levando eles a olharem para aquele vinho e ver que ali estava o sangue do Senhor? Muito mais do que isso. O Senhor estava levando eles para a realidade daquilo que é espiritual. Ele diz: isto é o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Isto é o sangue, é o fundamento da nova aliança. Irmãos, como isto é possível? O que quer dizer o Senhor Jesus nestas palavras? Você sabe que essa é uma palavra muito profunda na Bíblia. Deus, ele fez uma aliança conosco. Nós entramos numa aliança com Ele, recebendo todos os benefícios. Agora veja, como que funcionou o processo desta aliança? Sendo nós quem somos, pecadores. Nós temos que entender que toda essa transação foi entre Deus e Deus mesmo. Foi uma transação realizada na esfera do conselho, da divindade, na eternidade. O assunto da nossa redenção e o assunto da aliança é algo entre Deus e Deus. Deus empenhou sua palavra e o seu testemunho. Como isso é possível? Porque se nós fomos absolutamente beneficiados nesta nova aliança pelo sangue de Cristo Jesus, quais são os nossos direitos? Você faz ideia do que significa essa pergunta? Porque lá no passado, quando duas pessoas entravam em aliança, e os povos antigos tinham vários costumes para a prática de alianças. Havia alguns povos que eles, quando faziam uma aliança, eles tinham que perfurar o dedo, anelar, e colocar o sangue num cálice, e aquele sangue misturava, dando sinal de que ali estava unida duas vidas em uma só vida. O que significava que tudo que era dele, agora também era meu. Tudo que é meu é dele. Percebe a profundidade disto? E o conceito de aliança é justamente este. Todas as vezes que Deus, ele trata com o seu povo na esfera da aliança, a sua aliança é irrevogável. Deus, irmãos, eu vou usar uma frase, mas eu sei que vocês poderão me entender muito bem. Mas isto é, Deus se colocou numa aliança conosco, para tratar conosco, para se revelar a nós, e para nos incluir nele. A única forma de Deus fazer-nos entender o que isto significa, Ele nos deu e fez conosco uma aliança. Porque quando Ele se limitou, esta é a palavra que eu quero que vocês entendam, se Ele se sujeitou em se relacionar conosco numa aliança, então Ele fez conosco uma aliança eterna. Se ela é uma aliança eterna, ela é uma aliança irrevogável. O fundamento desta aliança é o sangue do seu Filho. Então Ele nos deu este documento. O Senhor Jesus, o escritor aos Hebreus, diz que Ele é o mediador. Ele se colocou entre nós e Deus nesta aliança. Mas o que eu tinha para dar para Ele? Pecados. É o que nós tínhamos, irmãos. E sabe o que Ele tinha para dar para nós? Perdão. O que eu tinha para dar para Ele? Um corpo sujeito à morte. O que Ele tinha para dar para mim? Vida eterna. O que eu podia oferecer para Ele? As minhas misérias e as minhas vergonhas. E Ele, o seu amor, sua misericórdia, sua graça. Você entende isso? Você consegue entender isso? Irmão, será que a Bíblia é uma falácia? Porque é justamente isto. Se este é o sangue da aliança que nós tomamos,
Se esta é a mesa do Senhor, que nós cremos, que Ele nos deu, Ele instituiu, Ele é o grande anfitrião desta mesa nesta noite. E quando Ele tomou aquele cálice, Ele disse para os seus discípulos: este cálice, este sangue está aqui no versículo 28, mais uma vez, por favor, olhe comigo. O sangue da nova aliança, que será derramado em favor de vós. Antes disso aqui, Jeremias já havia profetizado que o Senhor iria fazer uma nova aliança. Eis que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, porque aquele povo, eles se tornaram nulo neles o efeito da aliança por causa da sua pecaminosidade. Mas agora, nessa esfera da nova aliança, nem o inferno, nem o diabo e nem o pecado serão capazes de invalidar todos os efeitos desta aliança quanto a nós. Deus nos coloca numa posição eterna. E esta posição que Ele nos dá de filhos é uma posição que não se pode mudar jamais. Você nunca deixará de ser filho, você nunca deixará de ser filha. E por que você sabe disso? Porque você entrou, você tem esse documento, você tem esta aliança. Percebe? Tudo que é dele agora é nosso. Irmãos, põe na sua cabeça, tudo que é dele é nosso. Capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Paulo vai dizer isso com todas as letras, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Percebe? Pedro disse que nós somos participantes da natureza divina. Eu sei que isso parece ser tão elevado para nós. Eu sei que isso parece ser algo tão impossível de se tocar. Mas graças a Deus pelo seu Espírito Santo, que Ele inspirou alguns dos seus servos no passado para deixar conosco alguns documentos que não podem ser esquecidos. Então vamos só lendo esse texto aqui como um pano de fundo aqui de 1 Coríntios 11 mais uma vez, e depois vamos para Hebreus. Veja que preciosidade. Diz assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então esse é o pano de fundo. Paulo está reiterando as palavras do nosso Senhor. Agora, por favor, abram comigo suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 7. Aqui nós vamos ver várias questões sobre a nova aliança. Mas o versículo 22 a seguir diz assim: por isso mesmo chegou a ser Jesus fiador. Olha que fiador que Deus arrumou para nós, irmãos. Que fiador você tem. Fiador de uma aliança melhor. Por que Ele colocou esse fiador? Porque Ele sabe que nós não teríamos como pagá-la. Ele sabia que nós não tínhamos como cumpri-la. Irmãos, então Ele colocou um fiador no nosso lugar. Irmãos, a gente podia acabar essa reunião aqui agora, ir para as nossas casas. Já iríamos em paz. Só essa frase vale por todo esse dia. Só isso que você tem aqui diante dos seus olhos vale por tudo que você podia ouvir de melhor nesse dia. Talvez algumas coisas boas te aconteceram hoje, mas eu creio que nada foi melhor do que você ouvir essa frase. Deus colocou tal fiador no seu lugar. Além disso, muitos foram feitos sacerdotes, e devido à morte, foram impedidos de continuar. Mas este quem? O fiador. Mas este, já que permanece para sempre, tem um sacerdócio intransferível. Por isso também pode salvar completamente. Então ele não é só o fiador, ele é o Salvador que nos salva completamente.
O que quer dizer que ele salva completamente? Ele só salvou aquilo que ele assumiu. Por isso que ele assumiu a nossa humanidade. Irmãos, até a encarnação, ele sempre foi Deus com Deus. Não havia nenhum outro elemento, a sua natureza era 100% divina. Mas para que ele tivesse no nosso lugar, para que ele fosse o nosso fiador, ele teria que vir também e assumir a nossa natureza humana. Então, na encarnação, foi introduzido na sua natureza uma outra natureza, que é a natureza humana, sem pecado. Agora, ele não apenas tem uma natureza divina, ele tem uma natureza humana. O que quer dizer essa natureza humana? Paulo diz, grande é o mistério da piedade. É um grande mistério. Mas nós podemos tocar algumas esferas desse mistério. Uma delas é que ele se encarnou no nosso lugar, ou ele se encarnou para assumir, juntamente conosco, uma natureza humana, para viver os limites da nossa vida humana, e para que o pecado fosse vencido na sua carne, para ser homem, como eu e você, e vencer o pecado, e viver uma vida aprovada por Deus, e vencer a morte como homem. Ele mesmo venceu o pecado, ele mesmo venceu o mundo, ele mesmo venceu a morte, e assim o Pai o ressuscitou. Então, como homem, ele não é simplesmente o vencedor, ele é a nossa vitória. Meu irmão e minha irmã, você tem uma vitória. Essa vitória não é alguma coisa que te aconteceu, ou que vai te acontecer. Essa vitória é uma pessoa que habita dentro de você. O trabalho do Espírito Santo é tornar real esta pessoa como vitória dentro de você. A sua vitória não depende do que você ganha, nem depende de quantas vezes você perde. A vitória não depende se você está em cima ou se muitas vezes você cai. A vitória está dentro de você, ela é uma pessoa diante de Deus. Percebe? É uma pessoa que está dentro de você. Porque sempre que você puder tocar a realidade disso, você vai saber que é essa vitória que te conduz em triunfo. Mas ele também se encarnou para se tornar o sacrifício. Por um lado, esse livro e esses textos diz que ele é o sumo sacerdote. Então você consegue ver que ele foi o sumo sacerdote, mas também foi a oferta. Ele foi a expiação, mas foi também a propiciação. Como expiação, ele teve que tratar com os nossos pecados diante de Deus, e como propiciação, ele teve que apaziguar. Ele teve que receber sobre ele toda a ira de Deus que é contra nós. Toda a ira de Deus que era contra nós foi desferida sobre ele. E todos os nossos pecados, Deus colocou sobre ele. Ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, que fiador Deus arrumou para nós. Resolveu todo o nosso problema. Por isso diz que ele pode nos salvar completamente, porque ele resolveu todo o nosso problema diante de Deus. Nós éramos como que pessoas aleijadas por causa do pecado. Nós éramos como que pessoas totalmente desfiguradas por causa do pecado. Nós éramos pessoas eternamente condenadas por causa do pecado. Nós éramos pessoas mortas por causa do pecado. Pessoas imundas por causa do pecado. Não era difícil nós sermos salvos. Era impossível nós sermos salvos. Mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Sabe o que ele fez? Ele tomou o seu filho, o seu único filho, e ele levou a cruz no nosso lugar. Você sabe o que significa isso, irmãos? Essa é a maior dádiva de Deus. João diz assim, naquele versículo que todos nós sabemos desde criança: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, ele era o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele se encarnou para se tornar também o nosso sacrifício.
e para nos salvar completamente, totalmente. Ele diz: por isso também pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Agora olha essa frase: porque nos convinha. Tal sumo sacerdote. Essa frase é outra linda frase. Era conveniente para nós este tal sumo sacerdote. Não podia ser outro. Não podia ser da ordem de Arão. Aqueles da ordem de Arão não poderiam fazer o sacrifício que ele fez. Aqueles da ordem de Arão jamais poderiam alcançar o que ele alcançou. Porque ele não somente foi o sumo sacerdote que penetrou além do véu, como ele também foi um sacrifício perfeito diante de Deus. Tal sumo sacerdote, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus. Esse é o sumo sacerdote, e que não tem necessidade, como aqueles sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias, primeiro, sacrifício por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez uma só vez, quando ofereceu a si mesmo. Sua vida era tão perfeita. Se você ler o livro de Levítico, quando Deus exige que o sumo sacerdote oferecesse o sacrifício de expiação uma vez por ano, primeiro, Arão tinha que oferecer um sacrifício por ele e pela sua casa. Depois que ele oferecia o sacrifício por ele e pela sua casa, cumprindo todas as prescrições da lei, aí ele voltava, imolava um outro cordeiro, para poder oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Ele não podia oferecer sacrifício pelo pecado do povo, sem que primeiro pudesse oferecer sacrifício por ele mesmo e pela sua casa. Mas o nosso Senhor não fez nenhum sacrifício por si mesmo, porque ele era tão santo, tão imaculado e tão perfeito, que quando ele foi à cruz no nosso lugar, o Pai aceitou aquele sacrifício pleno do seu próprio Filho por nós. Sabe o que isso me diz? Ele tinha tanta convicção da sua pureza, santidade, aprovação diante do Pai, que ele não teve que fazer nenhum sacrifício por ele. Ele fez um único sacrifício por todos nós. Por isso que este sacrifício dele está fundamentado neste sangue, com superiores promessas. As promessas que nós temos desta nova aliança, nem Noé, nem Abraão e nem a nação de Israel puderam ter no passado. Aquilo que nós recebemos nesta nova aliança implica que o que nós possuímos hoje, o escritor aos Hebreus diz que nós temos superiores promessas por causa desse superior sacrifício. E esse superior sacrifício, ele foi para fundamentar esta superior aliança. E por conta disso nós temos superiores promessas. Em que sentido nós temos superiores promessas? Vou dar um exemplo para vocês. No Antigo Testamento, a nação de Israel tinha Deus com eles, e Deus por eles, só. Mas hoje, por causa dessa nova aliança, nós temos Deus conosco, nós temos Deus por nós, e nós temos Deus pelo seu Espírito habitando dentro de nós. Essa é só uma das citações que eu faço aqui para vocês entenderem o que significa esta superior aliança. Por último, volte comigo para o capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 17. Se vocês guardarem só um minuto, eu quero mostrar para vocês aqui o versículo 13 do capítulo 6, só para vocês compreenderem sobre o que é que nós estamos lendo. Tá certo? Olha o versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, estão lembrados disso? Capítulo 15, capítulo 17 de Gênesis. Não tendo outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Deus não tinha outro maior por quem jurar. Quando Deus fez aquela aliança, não tinha ninguém que tivesse a altura do juramento. Então sabe o que Deus fez? Ele jurou por si mesmo.
significa, se você não cumprir, eu vou cumprir. Se você falhar, eu não vou falhar. Se você falhar, eu levo todas as consequências. Então, sabe o que ele fez para resolver todo o problema? Como ele sabia que todos nós jamais seríamos capazes de cumprir essa aliança, e que o nosso problema quanto ao pecado é um problema, humanamente falando, insolúvel, o homem jamais poderia de si por si mesmo resolver o problema do pecado, sabendo quem éramos. Sabe o que Deus fez? Ele colocou seu Filho na cruz, e colocou sobre ele todos os nossos pecados, e nos perdoou eternamente, e colocou isso sobre a aliança. Isso é demais. Pensa o tanto que isso é tremendo demais. Obrigado por essa tão grande salvação, Senhor. Aí diz assim, dizendo, certamente abençoarei, com abundância, te multiplicarei grandemente. Assim, tendo esperado como longanimidade, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém maior que eles. E o juramento interposto para confirmação, e para eles o fim de toda contenda. Porque havia um problema sério entre nós e Deus. Nós éramos filhos da ira. Nosso problema era crônico, sério. Era um problema que nos destinava a uma condenação eterna. Mas olha o que Deus fez. Agora é os textos que eu quero que vocês observem. Versículo 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs em aliança, em juramento. Ele se colocou em aliança para revelar para nós a grandeza do seu propósito. Qual o propósito disso? A fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Deus não pode mentir, Ele não pode agir contra si mesmo, Ele não pode contrariar a si mesmo. Tenhamos forte consolo, nós, eu e você, nós, os que temos nos refugiado, para agarrar a esperança posta diante de nós. Esperança posta por causa desta aliança que Ele fez, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, o primeiro, entrou por nós. Veja, Ele entrou por nós. Quando o escritor aos Hebreus diz isso aqui, ele está olhando, não é simplesmente além do véu no tabernáculo, ele está olhando além de todas as esferas, onde o nosso Senhor Jesus entrou por nós. Onde foi que Ele entrou por nós para consumar a eterna redenção? Lembra quando Maria se encontrou com o Senhor Jesus? Ele disse para Maria, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Porque a obra da redenção não terminou naquela ressurreição. Ele precisava alcançar algo mais ainda. Ele já tinha vencido o diabo, o mundo, o pecado lá na cruz do Calvário. Ele já havia descido às profundezas do inferno e vencido Satanás, tomado dele a chave da morte e do inferno, proclamando o evangelho aos espíritos em prisão. Depois nós sabemos que Ele também alcançou por nós a ressurreição. Mas não somente isso. Agora Ele precisava alcançar algo mais elevado. Ele teria que introduzir a humanidade para dentro da eternidade. E foi isso que Ele fez. Ele entrou até os mais altos céus, onde Deus está, e abriu um novo caminho. Por isso Ele é o nosso precursor. Isso é maravilhoso demais, irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus, vejam isto pela fé. Esta é uma realidade que nós temos por causa desta aliança. Ele entrou por nós. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Onde Jesus, como precursor, entrou. Olha essa frase. Entrou por nós. Ele fez isso por nós. Se Ele entrou por nós, significa que nós também iremos entrar. Aí diz, feito para sempre, sumo sacerdote, segundo a ordem
de Melquisedeque. Ele é este sumo sacerdote. E como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está ministrando o Senhor, Deus para nós. E aí, para você fechar esse assunto, encerrarmos por esta noite, o capítulo 10, o versículo 19, vai fechar este assunto, porque nós não temos como tocar sobre todas as esferas de promessas contidas na aliança. Mas o livro, essa epístola aos Hebreus, ela contém o maior número de promessas que vocês podem inserir como bênçãos desta nova aliança. Diz assim: portanto, irmãos, tendes intrepidez, ou inteira liberdade, para entrar no Santíssimo Lugar. Veja, se nós temos uma promessa, essa promessa está aqui descrita no capítulo 6, e diz que nós temos uma esperança posta diante de nós. Eu quero que você, por favor, entenda essa palavra esperança. Essa palavra, ela não tem o mesmo sentido da palavra esperança na língua em português. Em nossa língua, em português, a palavra esperança significa alguma coisa que você espera de forma ansiosa, mas que você não consegue ver e nem tocar. Quando você estuda essa palavra na nossa língua, é o que você vai chegar mais perto. Você espera chegar em casa, encontrar a sua família que ficou. Você espera que aquele ente querido chegue logo. É assim que nós podemos ter uma ideia da palavra esperança de acordo com a nossa vida. Mas não é assim segundo o original grego. A tradução desta palavra, segundo o original grego, é um antigozo, em realidade. É você poder tocar a realidade de um gozo que você aguarda. Um exemplo, é como se você está esperando uma pessoa que você ama muito, e que você espera com extrema ansiedade, mas que você é capaz de ver as portas se abrindo e aquela pessoa chegando até você. É como se você pudesse já sentir as palavras dela falando ao seu ouvido. É como se você pudesse já sentir o abraço dela sobre você. Esta é a tradução da palavra elfis, no original grego, para esperança. Um antigozo que você já pode desfrutar. É como se você fosse convidado para um grande banquete, e você já pudesse sentir o cheiro de todos os elementos contidos naquela deliciosa comida, penetrando nas suas narinas. Percebe? É aquele ente querido que você aguarda, mas você já sente o perfume dele chegar diante de você. E aquilo já te traz satisfação. Percebe? A palavra no grego para esperança é justamente esta palavra. Espiritualmente falando, é como se os céus já estivessem abertos e nós já pudéssemos ver este vivo e novo caminho que nós podemos entrar diante de Deus. Irmãos e irmãs, no momento da adoração é muito gostoso. Porque a adoração é uma coisa muito preciosa? Porque ela não é para nós, não é verdade? Ela é para o nosso Senhor. Os nossos irmãos estavam nos conduzindo diante do Senhor em adoração, porque é para Ele. Então você já sentiu que no meio da adoração, às vezes você sente uma coisa tão especial quanto ao Senhor na sua vida? Não é uma emoção sua, porque quando a emoção sua é cheirar o incenso, isso é pecado. Mas quando você está em quebrantamento diante do Senhor, como se você estivesse como Maria, prostrado aos pés dele, derramando aquele óleo caríssimo, aquele perfume caríssimo sobre ele, enxugando com seus cabelos. Quando você sente o que ela sentiu, é como agora, nesse exato momento, dentro dessas quatro paredes, você poder sentir o Senhor na sua vida. Sentir que você chegou perto do trono dele. Isso é possível? É possível, porque se não for possível, essa palavra aqui, esse livro, é uma verdadeira mentira, é um compêndio de mentiras. Porque olha o que diz esse texto, não apenas aqui, mas em vários lugares. Tende, pois, inteira liberdade, intrepidez, para entrar. Aqui é o presente enfático. Entrar no lugar santíssimo. É a âncora que penetra além do véu por causa dessa esperança que você tem. Você pode entrar.
Você pode entrar, você pode tocar. Sabe por que você pode tocar? Porque este mesmo livro diz que a fé, ela substantifica todas as coisas que você espera e que você não vê. Diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas que não vemos. Ela é a realidade, ela substantifica. Enquanto o Espírito Santo está substantificando dentro de nós tudo que Cristo cumpriu, a fé está substantificando tudo aquilo que é nosso direito em Cristo Jesus. O Espírito substantifica dentro, a fé substantifica fora. Você pode sentir, porque se a vida cristã não tem nada de emoção, então não é vida cristã. Essa foi uma guerra no passado, em que muitos irmãos diziam, não podemos ter muito sentimentalismo, emocionalismo, mas Deus levantou um irmão chamado Jonathan Edwards, conhecido como o maior teólogo americano. E Deus usou ele grandemente para mostrar que isso está errado. A vida cristã é também algo que nós podemos sentir nas nossas emoções, por causa do trabalho da cruz, do Espírito e da palavra dentro de nós. A vida cristã é realidade. Nós choramos da presença do Senhor, nós nos alegramos da presença do Senhor, às vezes sentimos que tocamos o Senhor, e às vezes sentimos que o Senhor nos toca. Quando o irmão te abraça, quando o irmão com alegria tem você nos seus braços, você sente como o Senhor te abraçando, você sente o amor do Senhor por você, não é o amor do irmão, é muito mais do que isso, é o amor do Senhor por você. Se essas realidades não são vividas na igreja, então o que é a nossa realidade espiritual? Então o texto diz, para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Sabe quando Ele nos abriu? Quando Ele se tornou o nosso precursor. Quando Ele disse para Maria, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. A obra da redenção só foi consumada quando Ele subiu até o Pai, porque agora há um novo caminho que eu e você podemos passar. Há um novo caminho que nós podemos chegar. Ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua própria carne. Aqui no capítulo 4, versículo 16, para terminar, diz assim, aproximemo-nos, pois, confiadamente, a mesma palavra lá para intrepidez no versículo 19, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para socorro oportuno. Irmãos, graças a Deus, Ele não nos deixou só. Graças a Deus que tudo isto que você pode tocar, poderíamos passar a noite inteira lendo o livro de Hebreus, vendo cada uma das promessas, vendo cada uma dessas realidades, que são consequências desta grande, eterna aliança da graça que Ele fez, colocando o seu Filho como nosso fiador, para garantir. Irmãos, que garantia que nós temos? Toda garantia. Que essa reunião tem uma nova conotação para você, se ainda não teve. Que ao tocar estes elementos, você possa ir muito além dos elementos, você possa tocar a realidade do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que você possa ter na sua mente agora todas essas palavras, todas essas promessas. Que nós possamos levantar o nosso Senhor nessa noite, um tributo de gratidão por aquilo que Ele fez por nós, por esta eterna aliança da graça que nós temos com Ele. A Ele seja toda glória para todos sempre. Para todos sempre. É impressionante isso, irmãos. É impressionante. A única coisa que eu posso dizer para vocês, que tudo isso é impressionante. A gente não tem palavras para poder descrever isso. Essa tão grande salvação. Como disse Zacarias, essa gloriosa salvação. Essa bendita salvação. Essa não é uma salvação qualquer. Nossa salvação não é simplesmente um mero tratamento de Deus com os nossos pecados. É uma posição que Ele nos colocou. Hoje você pode, a qualquer momento, você pode elevar o seu espírito até a esfera mais alta onde Deus se encontra. Você pode fazer isso.
Foi o Senhor Jesus que disse para aquela mulher samaritana, que do interior dela fluirão rios de águas vivas, e esse rio, ele saltaria para dentro na eternidade. Você vê isto? Esse rio está dentro de nós. Esse rio é o Espírito Santo de Deus. Ele é como um rio cristalino, um rio de vida dentro de nós. Esse rio, ele tem que saltar para dentro da eternidade. O que Deus mais deseja nessa noite é que nós tenhamos comunhão com Ele. Que nós venhamos crescer nisto. Que a sua palavra esteja em nós. Que Deus os abençoe, irmãos e irmãs. I feel so safe with you. Acceptance in your voice. You whisper tenderly. You are my beloved, chosen one, my friend. You're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.